Estudar a redação em janeiro é exagero? Vamos ver o que a ciência e os dados dizem. Olá, 900 mais. Eu sou a professora Lívia Soares e estou aqui para potencializar a sua nota para que você chegue rumo à universidade dos seus sonhos. Mas para isso você precisa ter um texto 900 mais. E a gente está aqui semanalmente, toda terça e quinta, disponibilizando conteúdo gratuito em forma de vídeo e também PDF. A gente deixa no nosso Drive toda terça e quinta um material resumido muito bom para você potencializar a sua nota. Quer ser o próximo 900 mais, assim como tantos alunos meus, assim como a Natália, que passou em enfermagem na Universidade Pública Federal, saindo do terceiro ano, escola pública tempo integral. Já pensou você chegar a um curso elitizado como esse, oriundo de uma redação acima de 900? É muito bom, né? Então, diante disso, eu informo a vocês que a gente vai se deparar hoje com a seguinte aula. Estudar a redação em janeiro é exagero? Vamos ver o que a ciência e os dados dizem, porque eles dizem o contrário. Então, o que é que a gente vai se deparar na aula de hoje? Com uma profissional que está há 25 anos impactando positivamente a vida de tantos jovens, a vida de tantos alunos. Está querendo essa ajuda, esse caminhar lado a lado comigo durante 2026? Clica aqui na descrição, tem o acesso ao nosso curso Método PTE 900 mais de redação. E o que quer dizer isso, professor? É um projeto de texto estruturado. Não é qualquer coisa, é um projeto que vai ser direcionado para você e vai potencializar os seus 900 mais. Trazer potência, força, garra, clareza para o seu texto. Eu posso dizer porque eu já corrigi para o INEP 6 anos da minha vida e trabalhei mais de 20 anos olhando texto por texto das redações de Altamiro. E eu descobri o padrão que há entre todas elas. Diante dessa descoberta, eu fiz a minha metodologia e validei com o INEP. Validei e estou validando todo ano com muitos alunos de 900 mais. Inclusive 13 alunos 980, o tão famoso 1000 técnico. Diante disso, eu tenho alguns dos meninos aqui, rostinhos que estão todos na universidade. Medicina, ciência da computação, direito, engenharia, arquitetura, todos estão diante dos cursos dos seus sonhos. E você será o próximo, mas sem acompanhamento. Deixo claro logo que não tem condições de chegar aos 900 mais. Se você não tiver uma redação corrigida semanalmente, mais do que nunca, ficou muito difícil chegar aos 900. Os 900 mais hoje se tornou 1000, de tão difícil que está de chegar a esse patamar. Mas os meus alunos, eles não se preocupam porque toda semana eles escrevem em tenda evolutiva. Nós também disponibilizamos o curso de linguagem por meio de um bônus. Sabia que eu tenho aluna que acertou 39 acertos? A Ana acertou 39 acertos e fez uma TRI em linguagem maravilhosa. E é assim que você vai potencializar a sua nota. A lógica invisível que o corretor usa e que os alunos precisam dominar. Existe uma lógica misteriosa, mas para a gente que está aqui, não tem mistério nenhum, porque nessa live você vai aprender que redação não é matéria, é treino de pensamento. Que o cérebro, ele aprende melhor quando o treino é direcionado e distribuído no tempo. O Enem, ele premia constância cognitiva e não esforço emergencial. Você também vai aprender que o texto bom precisa de tempo para amadurecer. É como o vinho, cada vez mais antigo, melhor é. Então, o texto, ele precisa desse
amadurecimento. O método, ele não nasce de urgência, ele nasce da observação técnica, da teoria e de muita aplicabilidade. É aplicando que a gente vai aperfeiçoando a nossa escrita. A folha em branco, ela nasce de onde? Da pressa. Não da falta de inteligência. E quem começa cedo, escrever muito mais cedo, escreve sem pressão, escreve sem aperreio, dá tempo de voltar, de ter devolutiva da professora. Então, janeiro é um mês maravilhoso. E janeiro forma escritores diferentes de agosto. Pode ter certeza, vamos aprender a respeito disso agora. Se janeiro fosse cedo demais, as notas altas seriam aleatórias. E elas não são, porque elas precisam do quê? De uma teoria, de um aprofundamento conceitual, que a gente dá cada aula, contribuindo com cada aula. As nossas aulas, elas são ao vivo. Você vai ter direito de estar de cara com quem? Com Lívia, com a experiência, com a voz da experiência, e, consequentemente, vocês vão fazer perguntas. Caso você não tenha essa possibilidade, não se preocupe, porque todas as minhas aulas ficam gravadas e fica lá na plataforma, numa plataforma organizada, onde você não vai se perder e onde você tem um suporte tete a tete, o suporte individualizado, que eu faço questão de olhar e faço também questão de ser humanizado. Nada de perguntar ao robô e o robô ficar lá sem responder. A gente tem um suporte humanizado. A aplicabilidade pedagógica, ou seja, a habilidade exige tempo, a habilidade exige repetição, e a habilidade exige o quê? Consolidação mental. Tudo isso você encontra no nosso método PTE 900+. Dados educacionais. Não existe acaso em alunos que tiram 900+. Pode ter certeza, diante de tantos anos de experiência, se tem uma coisa que eu tenho certeza em falar é que não existe acaso. Exige técnica, método e, principalmente, produção e reescrita. Produção para ninguém corrigir ou corrigir de maneira a não pontuar os erros e não mostrar o caminho dos acertos, isso não é produção válida. Produção válida é aquela que mostra o erro, mas que mostra o caminho para se acertar. Redação não é matéria, redação é treino de pensamento. Então, já sabe, não é qualquer coisa, é uma coisa que vale 20%, a única que dá 1.000, e aqui está fazendo a diferença na somatória das notas para você ser aprovado no SISU. Já pensou você sentado na cadeira universitária? Já pensou você recebendo seu primeiro salário naquela profissão dos sonhos? É isso que eu possibilito aos meus alunos. Eu transformo vidas por meio das 30 linhas do texto dissertativo argumentativo. Esse é o meu lema, independentemente de onde você veio, da pública, da particular, independentemente do conhecimento que você tem. Por quê? Porque a gente pegou o Eduardo, que tirou 0, e colocou ele no patamar 940, fazendo com que ele passasse em 3 universidades públicas e escolhesse a Universidade Pública Federal para cursar o que ele sempre sonhou, que foi ciência da computação. Ele vai ser um maravilhoso profissional, dedicadíssimo, e você também estará na vaga tão desejada, onde você vai dar simplesmente orgulho à sua família, que vai sempre dizer: eu sempre acreditei em você. Então, escrever bonito é muito além de 30 linhas. E escrever bonito empodera, escrever bonito concretiza sonhos. E é isso que eu faço com todos os meus alunos. A redação, ela vem de quê? Do profundo fundamentação educacional, de uma profunda fundamentação educacional, onde eu tenho uma leitura crítica, onde eu tenho interpretação temática, eu ensino aos meus alunos a interpretar os motivadores a nosso favor. Eu também vejo com eles o raciocínio lógico que mais se encaixa naquela argumentação, memória de longo prazo, controle emocional, tudo isso a gente trabalha, inclusive com um bônus de uma psicóloga para falar sobre esse controle emocional. Tomada de decisão sob pressão. Você trava ou você toma decisão sob pressão? Você só toma decisão sob pressão se você tiver uma metodologia. Se você não tiver, você vai travar, você vai ter ansiedade, você vai ter medo da folha em branco. Eu sei disso
porque todo ano se repete os casos de alunos conhecidos que travam na hora e que, infelizmente, não conseguem desenvolver um texto 900 mais. A aplicabilidade real. E o que quer dizer isso? Estudar redação só quando começar a cobrar, isso não funciona. A redação, ela tem que ser feita antes do Enem e várias, de preferência uma por semana. Mais do que nunca, a prática se mostrou essencial para que você consiga os 900 mais. Dado científico, a ciência da aprendizagem, ela distingue saber explicar e saber executar. Saber explicar, muita gente sabe, pega uma aulinha ali, outra aqui, mas saber aplicar e ter uma profissional para direcionar essa aplicabilidade, isso não tem preço. Inclusive, falando em preço, você já viu como é pequena a parcela do nosso método? A parcela do nosso método está em promoção. Ele está direcionado para realmente aquele estudante que vai conseguir pagar, porque eu não quero ninguém não quero explorar ninguém, eu quero ser acessível a todos aqueles estudantes que podem pagar, inclusive com o pé de meia, que é dado mensalmente pelo governo federal. Exemplos recorrentes. Eu tenho aluno que entende tudo na sala, mas que trava diante da folha. Por quê? Porque ele não teve um método, ele não teve quem direcionasse. Isso acontece muito, é muito normal. O cérebro aprende melhor quando o treino é distribuído por tempo. Ou seja, eu tenho um tempo, um espaçamento para identificar, eu tenho algo muito minucioso, sem aperreio, sem aligeiramento. Então, a neuroaprendizagem, ela se dá exatamente por conta disso, por algo repetitivo. Eu também tenho uma aplicabilidade. Eu pego a teoria e a professora me ensina a aplicar. Eu não fico só na teoria. O nosso método, ele tem aulas muito direcionadas à aplicabilidade. O que é tópico frasal? Pois hoje nós vamos aprender e vamos aplicar. Vamos exercitar. É assim que funciona o meu método. Por isso, tanto aluno 900 mais. Eu também trago dados científicos, mas não é colocar jogado, é colocar os dados e explicá-los. O Enem premia constância cognitiva e não esforço. No Enem passa o mais esforçado. Não, ele passa quem tem o quê? Constância cognitiva. Uma constância na escrita, uma constância na estratégia, uma constância no seu movimento educacional e traz exemplos reais, ou seja, aquilo que é do dia a dia, do corriqueiro, nada de pegar palavras bonitas e decorar e achar que o Enem vai pontuar. Texto bom precisa de tempo para amadurecer. Olha essa comparação que eu fiz aqui. Como uma árvore precisa de tempo para crescer, o nosso texto 900 mais, ele precisa de um tempo para chegar, para acontecer, para florescer, para simplesmente vir à tona. Então, é isso que eu direciono vocês. Primeiro, o método não nasce de urgência. Vou logo dizer, eu estou com urgência no método. Muitos alunos até dizem, professora, tem não um modelinho Coringa aí para me ajudar isso na véspera? Não tenho. Eu tenho um método que traz um projeto de texto estruturado e estratégico. Para quem? Para o Enem. Mas serve só para o Enem? Não. Vários alunos meus já passaram em particulares, já passaram em concurso, na segunda graduação, em prova de emprego. Toda essa gama de pessoas passaram pela metodologia Lívia Soares e, consequentemente, tirou nota muito alta na sua seleção. Eu tenho um método que exige o quê? Compreensão consciente da estrutura, aquelas 12 partes que eu sempre falo. Exatamente, se faltar uma, ponto descontado. Se faltar duas, ponto descontado novamente. A reflexão sobre os critérios, a repetição orientada. Então, refletir sobre o critério é muito importante. Uma das minhas primeiras aulas no método é mostrar aos alunos por que é que eles devem fazer determinadas coisas e quanto cada coisa pontua. Porque como eu fiquei 6 anos por trás das câmeras, eu tenho certeza de cada pontinho que é pontuado de maneira positiva e de cada pontinho que é retirado
de maneira negativa. A aplicabilidade na prática. Janeiro é o mês de aprender a começar, a desenvolver e a concluir. Tudo isso de uma maneira estratégica para quando chegar novembro é só executar. É partir para o abraço, é partir para o gol, é partir para dizer eu dei conta. Eu vou ser 900 mais. Eu vou dar orgulho à minha família. Quem não quer dar orgulho àqueles entes queridos? Quem não quer ter estabilidade financeira? Quem entra na universidade, com certeza, não sai a mesma pessoa. Eu posso dizer isso, que eu entrei como aluna e estou como funcionária. Então, a universidade transformou a minha vida e vai transformar a sua também. Eu posso dizer que, depois da universidade, tudo veio a fluir na minha vida, a florir realmente. Por quê? Porque eu sou uma apaixonada pelo ensino superior. E eu me permito e permito a você apaixonar-se pelo ensino superior. Mas até chegar lá, você tem uma pessoa que vai ajudar você passo a passo. A folha em branco, ela nasce da pressa. Ela não é a falta de inteligência. Não se sinta incapaz. Você só não foi apresentada a uma metodologia que funciona. Eu sou especialista em pegar aluno que não sabe nada e transformar ele em 900 mais. Se você é um desses alunos que não sabe nem para onde vai, clica aqui na descrição e vê e dá a possibilidade e faz essa ação. Decide tomar essa ação por você. Você vai ver que é menos do que você está pensando. Eu tenho aqui sobre pressão, o cérebro, ele entra no modo simplesmente defensivo. E ele reduz o quê? Reduz a organização, atrapalhando totalmente as escolhas de tese, repertório, intervenção, atrapalha de maneira geral. Mas a aplicabilidade nada mais é do que treinar de janeiro até novembro, o mesmo caminho. Redação do Enem não se faz no Enem. Eu sempre digo isso aos meus alunos. E os dados científicos, eles aparecem quando o bloqueio da escrita é ligado à ação, à sobrecarga cognitiva. Quando eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Você já ouviu essa frase. O cérebro da gente, ele adora ser colocado passo a passo para ele. Trazer para ele a previsibilidade. Isso é algo necessário. Se esse conteúdo está gerando valor para você, eu vou pedir a você que comece a seguir o nosso canal, que curte e compartilha com aquele amiguinho que está precisando daquela mãozinha na redação. Manda para o primo, para o amigo, para o tio que voltou a estudar e que não sabe nem por onde começar na redação. Porque aqui, todas terças e quintas, nós estaremos juntos potencializando a sua nota, trazendo redação e neurociência numa pegada gostosa, didática e informativa. Nada de teoria sem entendimento. É teoria na prática de quem já viveu tanto tempo dedicado à redação e tanto tempo dedicado à neurociência e principalmente à educação brasileira. Quem começa cedo escreve melhor sob pressão, porque é normal, a pressão vai existir. Agora, eu tenho que decidir a forma de escrever diante dela. Eu tenho, quando o método está automatizado, eu tenho um cérebro que libera energia para quê? Para o tema e não para a estrutura, porque eu já sei a estrutura de cabeça. A aplicabilidade se dá que no dia da prova o aluno decide como escrever, ele simplesmente executa. E os dados cognitivos, que nada mais é do que a automatização, que é melhorada de acordo com o desempenho pelo baixo estresse. Então, quanto mais estressada eu estou, mais difícil eu conseguir raciocinar. Se eu tenho um projeto de texto estratégico já estruturado, bonitinho, isso para mim vai ser um zero à esquerda, eu não tenho ansiedade. Foi o que aconteceu com várias alunas minhas, inclusive com a Amanda. A Amanda, que desenvolveu durante o ano várias crises de ansiedade, mas que no dia da prova ela estava plena, maravilhosa, e inclusive
passou em Direito na Universidade dos Sonhos e já está estagiando na Casa do Advogado. São essas histórias que fazem os meus olhos brilharem, são essas histórias que me motivam, que me emocionam, que fazem com que eu gagueje mesmo, minha gente, porque é fazer a diferença na vida de vocês. Salva esses slides e pode ter certeza que todo o material que é disponibilizado aqui vai estar lá no Drive, de maneira resumida, para você reler e ver essa aula quantas vezes você quiser. Janeiro e agosto produzem alunos diferentes. Janeiro, aluno tem base, método e o quê? Constância. Já em agosto, pressa, modelo decorado, sem saberem nada e ansiedade, vem e toma conta. O que você aprendeu hoje e por isso muda a sua nota. O que você aprendeu hoje? Que redação não é matéria, que redação é pensamento, é treino de pensamento, que o cérebro aprende melhor quando o treino é atribuído e distribuído durante o tempo. O Enem premia constância cognitiva, não esforço emergencial. Texto bom precisa de tempo para amadurecer. Método não nasce sob urgência. Também a folha em branco nasce de quê? Da pressa. Por quê? Porque se faltar o quê? Se faltar inteligência fosse o problema, muita gente não daria conta. Então, por quê? Porque a gente tem muita gente que consegue, mesmo, eu não sou tão inteligente, achando que não é tão inteligente, mas consegue, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem começa cedo escreve melhor sobre pressão, que é o dia que a gente vai estar lá. Nós estaremos com pressão, mas quem tem método tem pressão? Não. Janeiro e agosto produzem alunos diferentes. Eu te ajudo a entrar na universidade dos seus sonhos, fazendo 900 mais